Capítulo 3. Descendo com a mente ao coração. Os mestres da vida espiritual advertem que na contemplação precisamos fazer o uso da imaginação. Por exemplo, precisamos visualizar um incidente, como o milagre da pesca, da maneira mais viva possível. Precisamos estar mentalmente presentes, como se interrompêssemos nossos passos e estivéssemos testemunhando o fato. Isso é muito útil, porque traz vida ao evento e o torna parte da nossa experiência interior. Romano Guardini. Teófano, o recluso que encontramos rapidamente no capítulo 1, é muito conhecido na ortodoxia oriental, especificamente na tradição ortodoxa russa. Teófano tinha personalidade complexa e intrigante, mas hoje o conhecemos principalmente por seus escritos espirituais, em especial sobre a oração. Suas homilias sobre oração, por exemplo, são um tesouro de ensinos sábios e práticos. Menciono aqui porque usei uma frase de seu ensino na abertura desse capítulo. Orar é descer com a mente ao coração e ali ficar diante da face do Senhor, sempre presente, que tudo vê dentro de ti. Essa declaração sublinha a habilidade singular de Teófano para conter os ânimos de perspectivas opostas. Um grupo, por exemplo, insiste em que a oração só diz respeito à mente, ao racional, ao cerebral. O grupo de oposição diria: não e não. Orar é tão somente assunto do coração, dos sentimentos, da intuição. Teófano anula esse dilema, tomando a ideia principal de cada grupo e juntando-as numa unidade. Descemos com a mente ao coração. A oração meditativa não violenta nossas faculdades racionais. Tampouco nos confina no que é unicamente racional. Descemos com a mente ao coração. Essa é uma descrição magnífica da combinação que buscamos na oração meditativa. A imaginação santificada. Os mestres devocionais de quase todas as correntes nos aconselham que podemos descer com a mente ao coração mais facilmente por meio da imaginação. Talvez alguns raros indivíduos possam meditar num vácuo de imagens, mas a maioria precisa estar ancorada mais profundamente nos sentidos. Não podemos desprezar essa rota, mais simples e humilde até a presença de Deus. Jesus mesmo ensinou dessa maneira, apelando constantemente à imaginação em suas parábolas. E muitos dos mestres devocionais nos encorajam igualmente nesse sentido. O grande teólogo e pregador escocês Alexander White incentiva-nos a experimentar os ofícios divinos e os esplêndidos serviços da imaginação cristã. Santa Teresa de Ávila disse: esse era o meu método de oração. Já que eu não podia fazer reflexão com meu entendimento, usava a imaginação para desenhar Cristo dentro de mim. Fazia muitas coisas simples desse tipo. Creio que minha alma ganhou muito com isso, porque comecei a praticar a oração sem saber do que se tratava. Muitos de nós conseguimos identificar-nos com as palavras dela, pois também tentamos um acesso apenas cerebral e percebemos que é muito abstrato, muito distante. E mais, a imaginação ajuda-nos a ancorar os pensamentos e concentra nossa atenção. Francisco de Sales observou que por meio da imaginação confinamos nossa mente dentro do mistério sobre o qual meditamos, para que não possa divagar de um lado para o outro, assim como trancamos um pássaro na gaiola ou prendemos uma águia pela correia para que pouse em nossa mão. Alguns
fazem objeções ao uso da imaginação, preocupados com o fato de ela não ser digna de confiança e até poder ser usada pelo maligno. Há bons motivos para preocupações, pois a imaginação, como todas as nossas faculdades, participou da queda. No entanto, assim como podemos acreditar que Deus tem o poder para tomar nossa razão, por mais decaída que seja, santificá-la e empregá-la para os bons propósitos divinos, Deus também pode santificar a imaginação e usá-la para os bons propósitos divinos. Obviamente, a imaginação pode ser distorcida por Satanás, mas então todas as nossas faculdades também podem ser distorcidas. Deus nos criou com uma imaginação e, como o Senhor de toda a criação, pode redimi-la e, de fato, a redime e usa para a obra do seu reino. Acreditar que Deus pode santificar e utilizar a imaginação é simplesmente levar a sério a ideia cristã da encarnação. Deus se amolda, se encarna de tal maneira em nosso mundo que o Senhor usa as imagens que conhecemos para nos ensinar acerca do mundo que não vemos, do qual conhecemos tão pouco e sobre o qual tanta dificuldade temos em compreender. Aliás, no sentido importante, a fé é o ato supremo da imaginação santificada. A. W. Tozer redigiu um ensaio intitulado O Valor da Imaginação Santificada, no qual ele escreveu: anseio por ver a imaginação libertada de sua prisão e devolvida a seu devido lugar entre os filhos da nova criação. À medida que entramos mais e mais nos caminhos de Deus, pensando segundo os pensamentos de Deus, tendo prazer na presença divina, experimentamos Deus mais e mais, utilizando nossa imaginação para os bons propósitos divinos. Quando chegarmos e realmente nos alegrar em Deus, nossos desejos agradarão cada vez mais ao Senhor. E esse é o motivo pelo qual eles se realizarão. Salmos 37:4. Aliás, a experiência comum daqueles que andam com Deus é de terem recebido imagens do que poderia ser e do que deveria ser. Então, deixe-me encorajá-lo a permitir que o Senhor lhe dê muitas imagens e muitos quadros agradáveis dos desejos dele para a humanidade. A imagem do Deus invisível. Uma vez que mencionei a palavra quadros, gostaria de trazer à sua atenção uma extensão física da imaginação que tem ajudado muitas pessoas: o uso de ícones. A tradição cristã que desenvolveu o entendimento mais sofisticado e prático dos ícones é a Igreja Ortodoxa Oriental. O ícone no pensamento ortodoxo oriental é considerado um tipo de janela entre o mundo terreno e o espiritual. Esse tema foi examinado de maneira definitiva no século VIII, no que foi chamado de controvérsia iconolastra. O grande teólogo João de Damasco, em sua obra A Fonte do Conhecimento, proveu uma teologia clara em favor do uso de ícones na devoção cristã. Em resumo, ele ensinou que antes de Deus assumir a forma humana em Cristo, não era possível nenhum retrato material e, portanto, seria blasfêmia até mesmo contemplar alguma imagem. Depois que Deus encarnou, porém, tornou-se possível o retrato. Uma vez que Cristo é Deus e faz parte da comunidade divina, justifica-se termos em mente a imagem de Deus encarnado. Assim, por causa da encarnação de Cristo, o uso de imagens físicas de Jesus torna-se parte de uma teologia plenamente encarnacional. O Sétimo Concílio Ecumênico de 787, o último encontro realmente ecumênico, resolveu a questão para a comunidade cristã, aprovando o uso de ícones e outros símbolos como aspectos válidos da adoração cristã. Ao expressar essa conclusão, o concílio teve o cuidado de deixar clara uma distinção entre a veneração e a adoração de ícones, apoiando sua veneração e proibindo a sua adoração.
O historiador Williston Waker declara que a veneração de ícones pode ser vista como uma afirmação da doutrina calcedônia da plena e distinta natureza humana de Cristo. Uma âncora bíblica para essa perspectiva é o ensino de Paulo em Colossenses 1,15, de que Jesus é a imagem ícone do Deus invisível. Quando contemplamos em amor o ícone, tentamos ir além da imagem de madeira ou pintura e chegar à pessoa de Jesus, e da pessoa de Jesus à presença de um Deus trino e uno. É algo muito próximo de quando tocamos com amor uma fotografia de quem gostamos. Queremos de algum modo ir além do papel e chegar à pessoa em si. Aliados aos ícones, muitas vezes são usadas velas para simbolizar Cristo, como a luz do mundo. A iconografia na tradição oriental não é uma oportunidade para a expressão artística, como estamos acostumados a ver nas tradições personalizadas e criativas do Ocidente. As pinturas de ícones são altamente estilizadas e apenas bidimensionais. Tudo isso tem por objetivo evitar que transformemos os ícones em ídolos e visa a levar-nos além da imagem, para a realidade por ela representada. O ícone é uma janela para o céu, como se costuma dizer. Leitura para a formação. É na meditação das Escrituras que encontramos o uso mais frequente da imaginação santificada. Aliás, essa maneira de nos aproximarmos do texto sagrado possui uma história longa e honrada entre o povo de Deus. Chega a ter um nome especial: Lectio Divina, leitura divina ou leitura espiritual. O que significa Lectio Divina? Bem, significa ouvir o texto das Escrituras, realmente ouvir de maneira obediente e silenciosa. Significa submeter-nos ao texto das Escrituras, permitindo que sua mensagem flua para o nosso interior, em vez de tentar dominá-la. Significa refletir sobre o texto das Escrituras, permitindo que tanto nossa mente quanto nosso coração se envolvam completamente com o significado da passagem. Significa orar o texto das Escrituras, permitindo que a realidade bíblica faça brotar em nosso coração os clamores de gratidão, confissão, lamento e petição. Significa aplicar o texto das Escrituras considerando como a santa palavra de Deus fornece uma palavra pessoal nas circunstâncias de nossa vida. Significa também obedecer às Escrituras, sempre deixando os caminhos humanos pelos caminhos eternos. Acima de tudo, a Lectio Divina significa ver o texto das Escrituras, empenhar a imaginação santificada em toda a cena da Palavra de Deus. São Francisco de Sales aconselhou: representa para a tua imaginação o mistério completo sobre o qual desejas meditar, como se passasse em tua presença. Por exemplo, se desejas meditar sobre Nosso Senhor na cruz, imagina que estás no Monte do Calvário e que ali vês e ouves tudo o que foi feito ou dito no dia da paixão. Alexander White declarou: com sua imaginação ungida com óleo santo, abra o Novo Testamento. Uma hora você é o publicano, outra hora é o pródigo. Uma hora você é Maria Madalena, outra hora Pedro no alpendre. Até que todo o Novo Testamento lhe seja totalmente autobiográfico. Lectio Divina é uma leitura meditativa, espiritual, em que tanto a mente como o coração são conduzidos ao amor de Deus. Henry Nouwen, quando estava em Harvard, mostrou-me certa vez um lindo quadro na parede de seu apartamento. O quadro retratava uma mulher com a Bíblia aberta no colo, mas seus olhos estavam voltados para cima, como se contemplassem o céu. A ideia é que na Lectio estamos lendo as palavras e também ouvindo o Senhor elevado e exaltado.
Ouvimos que depois dos grandiosos eventos em torno do nascimento de Jesus, Maria guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Lucas 2,19. Na Lectio, aprendemos a fazer o mesmo. Vamos supor que desejamos meditar na surpreendente declaração de Jesus: Deixo-lhes a paz. João 14:27. É claro que devemos estudar o contexto da declaração. Quem disse, o que disse, o ensino em torno dela. Podemos tentar reconstruir a cena do cenáculo. Podemos considerar o preço pelo qual nosso Cordeiro sacrificial está disposto a nos oferecer paz. Podemos até resolver encarar de uma maneira mais pacífica um difícil confronto com nosso patrão ou com um vizinho. Com a Lectio, porém, fazemos mais. Tentamos entrar na realidade de que trata a passagem. Ruminamos a verdade de que Jesus está nos enchendo com sua paz agora. O coração, a mente e o espírito são despertados para a sua paz que nos é infundida. Sentimos que todos os sinais de medo são aquietados e superados pelo espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Em vez de dissecar a paz, entramos na paz. Somos envoltos, absolvidos, unidos por essa paz. E o maravilhoso é que nessa experiência o ego fica totalmente esquecido. Já não nos preocupamos em conseguir mais paz, pois estamos presenciando a injeção de paz em nosso coração. Não nos fatigamos inventando formas de agir pacificamente, pois os atos pacíficos brotam espontaneamente lá do fundo. Talvez queiramos meditar sobre a história da alimentação dos 5.000. Podemos ver a cena, a multidão, a encosta, as rochas, acima de tudo, o próprio Mestre. Ouvimos os sons à nossa volta, a balbúrdia das crianças, a brisa suave soprando pela relva, um bebê chorando nos braços da mãe, acima de tudo, a voz acolhedora do próprio Jesus. Vivenciamos a cena, a multidão empurrando e apertando, corações ávidos por ouvir uma palavra do Senhor, o nome do momento, acima de tudo, a voz tranquilizadora do Nazareno. Ficamos olhando enquanto a tarde cai e sentimos a fome entre as pessoas, mas também sua relutância em ir embora. Vemos o desenrolar de toda a cena, a discussão acerca do que fazer, os 5 pães e os 2 peixes, a bênção, o assombro, quando todos os 5.000, mais as mulheres e as crianças, são alimentados. Nós nos deliciamos com a maravilha daquilo tudo, o júbilo. Experimentamos tudo como se realmente estivéssemos ali. No fim, as multidões se dispersam e Jesus sobe em direção às montanhas. Estamos sós. Sentamos numa pedra, vendo as ondas que se sobrepõem na praia. Em nossa mente, repassamos o que acaba de acontecer. Estamos quietos. Em seguida, Jesus vem sentar-se numa pedra ao nosso lado. Juntos ficamos quietos por um tempo. Aí ele diz: "O que eu posso fazer por você?" Então contamos a ele tudo o que está no nosso coração. Recebemos cura e bênção. Mais uma vez nos aquietamos. Por fim, nos voltamos ao Mestre e perguntamos: "O que eu posso fazer por ti?" E ouvimos: "Isso é Lectio."
Muitas passagens das Escrituras podem fornecer a pedra de toque para a oração meditativa. Permaneçam no meu amor. João 15, versículo 9. Eu sou o bom pastor. João 10, versículo 11. Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4, versículo 4. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Efésios 1, 8. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 5, versículo 10. Fui crucificado com Cristo. Gálatas 2, versículo 20. E muitas outras. Em cada caso, tentamos descobrir o Senhor perto de nós e ansiamos por encontrar a presença de Deus. Tão grande nuvem de testemunhas. Embora sempre queiramos afirmar a centralidade das Escrituras, a Lectio inclui mais que a Bíblia. Podemos aprender com a vida dos santos e dos escritos procedentes de sua profunda experiência com Deus. Lemos humildemente esses escritos porque sabemos que Deus falou no passado. Lemos as Confissões de Agostinho e A Procura de Deus, de A. W. Tozer, Castelo Interior, de Teresa de Ávila e Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Porque sabemos que eles andaram com Deus e podemos aprender com essas experiências. Não é por acaso que a regra dos beneditinos fez da Lectio parte essencial da vida diária. Essa leitura impregnada de oração nos edifica e nos fortalece. Estejamos lendo sobre William Wilberforce, da Inglaterra, Sundar Singh, da Índia, da irmã Basileia Schlink, da Alemanha, ou Nitou Sheng Watmani, da China. Somos encorajados na vida de fé. Assim seja por meio das Escrituras, dos ícones ou da vida de cristãos fiéis ao longo dos séculos. Sempre estamos procurando descer com a mente ao coração e ali ficar diante da face do Senhor. Entrando na experiência. Adoração na Campina Quacre. Quando entrei nas assembleias silenciosas do povo de Deus, senti entre eles um poder secreto que tocou meu coração. E quando me rendi àquele poder, percebi que o mal em mim enfraquecia e o bem crescia. Desse modo fui entretecido e unido a eles, e ansiava mais e mais pelo aumento deste poder e vida até conseguir sentir-me perfeitamente redimido. Robert Barclay. Embora as experiências de meditação geralmente aconteçam de forma individual, também pode ocorrer na adoração coletiva. O poder de Cristo numa comunidade reunida pode ser tremendo. A presença avivadora rompe de algum modo o isolamento da nossa vida individual e nos une de maneiras que jamais imaginaríamos ou conseguiríamos criar por nós mesmos. Esta é a história de uma dessas reuniões. Eu fora convidado para ser o preletor de um encontro de universitários em Sierra Mountains, na Califórnia. O nome do acampamento era Campina Quacre, um lugar que preserva a beleza alpina natural, intencionalmente rústico e ainda mais charmoso por esse motivo. Já estivera ali antes. Minha conversão, convencimento é o termo quacre. Ao caminho de Cristo e primeiros passos no cristianismo se deram num ambiente evangélico quacre. Meus pais tiveram uma formação eclética,
combinando o movimento batista e a Igreja de Cristo. Mas, quando os dois ficaram seriamente enfermos e acabaram morrendo, foram os quakers que me cercaram, meus irmãos e a mim, com interesse e cuidados cristãos. Eles me ajudaram ainda mais de maneira inesperada. Quando o dinheiro que eu havia reservado com tanto afinco para a guardada faculdade foi pouco a pouco sendo consumido pelas necessidades médicas da minha mãe, aquele grupo de quakers resolveu bancar minha faculdade. E eles realmente bancaram. 4 anos de faculdade e 3 anos de pós-graduação. Como você pode imaginar, meu débito para com eles era enorme. Na adolescência, eu ia a Campina Quacre todos os anos em julho, desfrutando os passeios, os cultos na capela e todas as atividades do acampamento. Todos os dias tínhamos 1 hora inteira de disciplina do silêncio. E foi ali que aprendi pela experiência a oração da quietude. E mais uma coisa, que não fazia parte do programa regular do acampamento. Todas as manhãs, bem cedinho, eu subia a um pequeno monte que dava vista para o acampamento em uma lagoa alpina. Chamava-se Jardim de Oração e tinha, num extremo, uma cruz rústica e do outro, um suporte resistente feito à mão, com um livro de registro para quem desejasse escrever comentários ou orações. No jardim, propriamente dito, espalhavam-se pedras arredondadas e meio enterradas na terra. Folhas pontiagudas de pinheiro cobriam o chão. Abetos vermelhos e brancos rodeavam a área. A cada manhã, empacotado no agasalho quente com capuz, eu me sentava numa pedra fria e me esforçava com minhas primeiras hesitantes tentativas de oração. Pedia a cura de meus pais, o que não ocorreu, e decorei 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A Campina Quacre era um lugar especial para um adolescente cujos pais estavam morrendo. E além disso, foi ali, no lugar de inspiração, já se vão 40 e tantos anos agora, que eu pedi Caroline em casamento. Assim, quando me convidaram a falar na Campina Quacre, fiquei sem dúvida honrado. Naquela época eu estava lutando para finalizar minha tese de doutorado. A ocasião não podia ser mais imprópria. Mesmo assim, acabei aceitando o convite. Senti uma pressão enorme que eu próprio me impunha para aceitar. Sabia que o sentimento era desnecessário, mas ainda assim me sentia pressionado a falar. Guardei os sentimentos para mim mesmo e comecei a me preparar para cumprir da melhor maneira possível a tarefa. Alguns meses antes do retiro, os líderes do encontro se reuniram para detalhar os planos. Levei esboços das minhas palestras, decidido a mostrar aos encarregados como estava levando a sério as minhas responsabilidades. O dirigente da noite observou que muitas vezes, antes de uma reunião de planejamento, as pessoas fazem uma breve oração pedindo orientação. Em vez disso, ele falou: proponho que realmente oremos pedindo orientação. Então, o grupo, talvez de umas 12 pessoas, entrou num momento surpreendente de oração. O tempo todo, quem sabe 1 hora, foi permeado por um vigoroso silêncio. Leram-se escrituras, ofereceram-se orações.
Cânticos brotaram espontaneamente. Havia um doce espírito entre nós e sabíamos que estávamos experimentando a presença em nosso meio. Foi então que Bill Catters, missionário veterano de muitos anos, olhou diretamente para mim. Talvez eu devesse dizer que ele olhou diretamente dentro de mim e perguntou: Richard, você está sendo pressionado a falar nesse retiro? Ali estavam os sentimentos exatos que eu abrigava desde que havia aceitado o convite. Fui flagrado. Bill enxergou minha alma. Para ser mais exato, a condição da minha alma revelou-se para Bill. A pergunta daquele missionário era simples e direta, e não carregava nenhum indício de censura ou zombaria. Ditas com tanta gentileza, aquelas palavras abriram novas possibilidades para mim e para todo o grupo. No fim, eu continuara como preleitor, mas uma nova abertura em relação ao evento infiltrou-se em meus sentimentos. Terminamos a reunião de planejamento com uma santa expectativa quanto ao que Deus nos daria no retiro. Há muita animação sempre que 150 universitários se reúnem. Eles logo estariam dispersos em faculdades e universidades de todo o país. Mas durante aqueles poucos dias estavam reunidos para a adoração e comunhão. Isso foi muito antes da revolução da internet, de modo que estávamos realmente fora do mundo. Acho que havia um telefone no pequeno escritório do acampamento, mas só era usado em emergências. As bagagens foram logo largadas em cabanas rústicas. Vieram as palavras de boas-vindas, reataram-se velhas amizades, o jantar foi servido. No começo da noite, seguimos todos para a capela da Campina Quacre, um belo prédio em sua simplicidade. Toda a estrutura foi feita com madeira do acampamento. O telhado de madeira formava um V invertido para aguentar as nevascas do inverno. O piso de cimento descia em degraus até a frente, onde uma enorme janela arqueada do chão ao teto, completamente cercada de sequoias e pinheiros. Os bancos eram de toras grandes cortadas ao meio, de modo que metade servia de assento e metade de encosto, tão confortável quanto duro. A capela acomodava cerca de 150 pessoas. Assim, ao entrar, enchemos confortavelmente o ambiente. Vindos de todas as partes, finalmente estávamos reunidos. Mas ainda não estávamos juntos. Isso ainda iria acontecer. Thomas Kelly observa que para um grupo experimentar a Shekinah de Deus, alguns indivíduos já precisam estar unidos profundamente no espírito de adoração. Neles e a partir deles inicia-se o trabalho da adoração. A devoção espiritual de umas poucas pessoas é necessária para despertar o restante, para ajudar os que entram no culto com pensamentos embaralhados, atormentados e dispersos a se abrandarem e aquietarem, a ficarem maleáveis e preparados para a obra de Deus e para a sua presença real. Os líderes que se haviam reunido alguns meses antes para o planejamento eram exatamente esses indivíduos. Eles chegaram com um coração ardente, abrindo para todos nós a porta do culto, da adoração, da submissão e da confissão. O líder do nosso grupo de comunhão era um professor universitário, um bom amigo de muitos anos. Depois de nos cumprimentar, ele deu 3 instruções para a nossa adoração. Primeiro, iríamos centrar. Segundo, procuraríamos juntos ser unidos no poder de Deus. Terceiro, não correríamos na frente, nem nos deixaríamos atrasar.
mas seguiríamos a orientação do Espírito Santo, o verdadeiro líder da nossa adoração. Essas 3 instruções precisavam de alguma explicação complementar. No contexto quacre, centrar significa livrar-se de todas as distrações e sensações. Estar totalmente presente no que está ocorrendo aqui e agora. Silenciar a mente, desaprumada por pensamentos divagantes, e os lábios repletos de muitas palavras. Estar unidos significa quebrar os muros de separação entre as distintas personalidades, uma mistura do espírito e do coração uns dos outros. Experimentar na adoração a linguagem do nós em lugar do eu. George Fox segredou: pensem no que é eterno, no que junta os corações, elevando-os ao Senhor, e vocês verão que estão inscritos no coração uns dos outros. Não se deixar adiantar nem atrasar, seguindo a liderança do Espírito, parece bem correto. Mas é um conselho essencial para alcançarmos o equilíbrio entre 2 extremos totalmente humanos. Mas é um conselho essencial para alcançarmos o equilíbrio entre 2 extremos totalmente humanos do entusiasmo desenfreado e da resistência hesitante. No século XVII, William Penn admoestou os amigos de Jesus: portanto, irmãos, sejam cuidadosos para não corrermos adiante de nosso guia, nem nos tardar atrás dele. Pois quem se apressa pode perder seu caminho, e quem se atrasa pode perder o seu guia. Essa advertência é desesperadamente necessária em nossa cultura contemporânea. Além disso, para seguirmos de fato esse conselho, precisamos de uma atenção espiritual que quase não vemos hoje, nem nos é exigida. Robert Barclay escreveu: quando nos reunimos, deveria ser a grande tarefa de cada um e de todos esperar em Deus, para sentir a presença do Senhor em nosso meio e conhecer a verdadeira união em seu nome, de acordo com a sua promessa. A adoração e a sessão de planejamento que antecede o encontro deram-me a liberdade de não ser predeterminado nem a falar, nem a permanecer calado. Em vez disso, eu seria batizado no sentido do encontro, como os quakers costumam dizer. Uma bênção maravilhosa de um ambiente como a Campina Quacre era que o tempo era nosso amigo. Ninguém tinha uma reunião para a qual correr ou relógio para bater o ponto. Assim, o que aconteceu em nosso culto continuou noite adentro. Eu não tinha um relógio para conferir, mas hoje, relembrando a experiência, imagino que nossa adoração tenha durado 3 ou 4 horas. Não havia consciência do tempo, mas eu tive a clara percepção de 3 movimentos distintos do espírito em nossa experiência. Farei o máximo para descrever esses movimentos, mas estou ciente de que nesses assuntos as palavras são meras aproximações da realidade. A experiência foi inexplicável e não pode ser completamente descrita em linguagem humana. Após um período inicial de silêncio, várias pessoas de vários lugares da sala irromperam num hino de louvor. Nós nos juntamos a elas da melhor maneira possível. Observei um especial que não eram os coros de experiência pessoal, tão populares mesmo naquela época. Eram antes hinos imponentes que engrandeciam a maravilhosa bondade de Deus, o caráter de Deus, sua misericórdia, sua fidelidade e mais. Via-se que cada um estava coberto por uma imensa sensação de adoração. Eu observava aquilo, admirado por ver universitários tão elevados pela percepção da presença em seu meio. Também fui tomado por uma espécie de nova vida e poder cobrindo todos nós.
Suponho que esse período de cânticos plenos de adoração, em exaltação à glória resplandecente de Deus, tenha durado por volta de 1 hora. Em seguida, o teor da experiência de culto mudou por completo. Um silêncio recaiu sobre o grupo enquanto esperávamos diante do Senhor. Então, sem nenhum tipo de interferência humana, as pessoas passaram a se levantar e dizer palavras de confissão, uma após a outra. Às vezes, alguém se levantava e ia até outra pessoa na sala, e juntos diziam palavras de perdão e aceitação mútua. Lágrimas jorravam, o restante permanecia sentado, quieto, reverente, enquanto essa obra de reconciliação prosseguia. Todos sentimos um fortalecimento na graça e uma vitória sobre o espírito e o poder das trevas. De novo, imagino que esse processo tenha continuado por 1 hora ou mais, mas não posso afirmar porque o tempo parecia estar suspenso. Robert Barclay explica que na adoração há um trabalho de parto e uma luta interna, enquanto cada um procura vencer o mal dentro de si. Foi isso que aconteceu e experimentamos. Depois, uma terceira experiência distinta começou a fluir sobre o grupo. Cânticos de louvor e ação de graças eclodiram espontaneamente. Havíamos sido arrebanhados para uma vida e um poder mais vastos, e uma alegria profunda parecia brotar entre nós. Dessa vez, os cânticos eram completamente diferentes dos da primeira parte da adoração. Uma experiência grupal de alegria, exultação e júbilo permeava o ambiente e as pessoas. Enquanto eu observava o grupo, pensei como aqueles cânticos teriam sido inadequados no início da nossa adoração, e como eram mais adequados que agora. Continuamos desse modo por cerca de 1 hora, e naquele momento a glória se retirou e a reunião foi encerrada. Tive outras experiências dessa natureza depois daquela? Sim, mas cada uma delas é original e difere das experiências anteriores. Em Jesus temos um Mestre vivo que vem a nós cada vez de um modo novo e vivo. Além disso, essas experiências têm sido raras e distantes umas das outras. Não é sábio corrermos em busca de enlevos como esse. A adoração pode ser completamente válida sem que haja arrepios ou arroubos de êxtase. O grupo, assim como o indivíduo, precisa aprender a enfrentar intempéries espiritual de todos os tipos, como serenidade na alma. Os enlevos são repletos de maravilhas, mas entre esses picos é bem possível viajarmos em meio a sombras, vales e desertos por meses e até anos. Tudo isso faz parte do que significa andar com Deus. Nossas orações individuais ou coletivas podem ser raramente cheias de êxtase, não importa. O que se exige é um coração voltado para Deus. Karl Rahner disse bem: oração é levantar o coração e a mente para Deus em atos de amor constantemente renovados. Se fizermos isso, teremos feito o suficiente.